Um dos assuntos que normalmente não é tratado como fundamento doutrinário por muita gente, mas acredito que precisamos olhar nessa perspectiva, diz respeito à família. Depois de Deus, é um dos maiores valores que temos, que possuímos, e isso é determinado pela própria doutrina bíblica. Então quero começar uma série de algumas aulas com fundamentos doutrinários a respeito da família, que visam não apenas determinar uma relação melhor dentro de casa, mas a compreensão como mandamento de Deus e responsabilidade que temos como cristãos de andar dentro do padrão estabelecido por Nosso Senhor. Bom, a importância da família não é meramente emocional. Nós precisamos olhar pelo prisma de um plano e um propósito de Deus. Podemos começar destacando o Salmo 68, por exemplo, que diz no verso 6, Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos, lhes dá prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Aqui, ao mesmo tempo que podemos olhar por um lado e perceber, puxa, Deus pode abençoar o homem completando com algo que lhe falta, nós também podemos reconhecer que Deus tem um plano e um propósito para a família. Aliás, no versículo anterior, o 5 do Salmo 68, a Bíblia apresenta Deus como pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Algo a respeito da família que diz respeito a muito mais do que meramente a perspectiva emocional, e é importante que a gente compreenda a perspectiva da família no plano de Deus. O mesmo Deus que criou o indivíduo, que também o programou para não viver sozinho, mas em família, criou, instituiu, estabeleceu a família e também todos os princípios que a regem. Então, quero começar, em primeiro lugar, apresentando a ideia de que família é um projeto divino, né? Gosto de afirmar que salvação é individual, mas o plano, o projeto de Deus é familiar. Quando em Gênesis, no capítulo 12, no verso 3, Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ainda que a gente possa ler a partir das famílias a origem dos povos, das nações, e com isso Paulo vai escrever aos Gálatas que Deus estava pré-anunciando o evangelho a Abraão, incluindo os gentios na salvação. É inegável o plano divino para as famílias. Deus pensa em termos de família, né? Quando olhamos em Gênesis, no capítulo 6, versos 17 e 18, percebemos Deus oferecendo salvação e livramento não apenas para Noé, mas para Noé e toda a sua família. Quando em Gênesis 19, dos versos 12 a 17, vemos Deus oferecendo livramento para Ló, em Sodoma, não foi apenas para Ló, mas foi para Ló e toda a sua família. Se os seus genros ou futuros genros tivessem aceitado e acreditado a mensagem, teriam igualmente escapado, porque a provisão se estendia a todos eles. Também vemos no Novo Testamento, né, que aquele anjo, quando aparece a Cornélio em Cesareia, né, anunciando a importância de que Pedro fosse chamado em Jope para que pudesse pregar a ele a mensagem do Evangelho. É interessante notar, não no registro dos eventos que encontramos no capítulo 10, mas na resenha, né, que o apóstolo Pedro faz quando volta a Jerusalém para dizer tudo o que aconteceu na casa de Cornélio, no capítulo 11, no verso 14. Ele inclui um detalhe que não é mencionado antes, que o anjo diz, manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Né? Naquele momento, obviamente, ele está oferecendo salvação não apenas para o indivíduo, mas para toda a família. E podemos ainda colocar, né, nesse combo a mensagem que o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, deu ao carcereiro de Filipos, quando em Atos, no capítulo 16, ali no verso 31, ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Então, ao olharmos para essas declarações bíblicas, percebemos que, embora a salvação seja individual, Deus tem um projeto para toda a família. Agora, como uma espécie de extensão dessa ideia e compreensão do projeto familiar, nós também podemos destacar aqui a questão das bênçãos familiares. É inegável que o Criador planejou abençoar famílias quando citamos Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Normalmente vemos que a bênção divina não se limita sobre indivíduos, mas se estende sobre as suas casas. Então, por exemplo, em Gênesis 39:5, a Bíblia diz que por causa de José,
Deus abençoou toda a casa de Potifar. Toda a casa significa a família, os negócios, tudo o que ele fazia. Em Êxodo, no capítulo 1 e no verso 21, a Bíblia diz que aquelas parteiras que temeram o Senhor e não quiseram matar os meninos hebreus de acordo com a ordem do faraó, a Bíblia diz que Deus as abençoou e lhes estabeleceu casa, né? Obviamente está falando ali de uma bênção que estendeu sobre toda a casa e a família delas. A Bíblia também diz em 2 Samuel, no capítulo 6 e no verso 12, que por ter acolhido e recebido a arca de Deus, o Senhor abençoou não apenas Obed-Edom, mas toda a sua casa. Então, ao olharmos para essas declarações, percebemos que a bênção divina sempre vai transbordar do indivíduo para a sua família. Pelo menos falando, né, de forma generalizada, como plano e propósito de Deus, podemos reconhecer isso, inclusive, olhando outros textos da Bíblia. O Salmo 128, por exemplo, diz do verso 1 até o 4, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Outra versão diz, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, quando Deus abençoa o homem que o teme, que anda nos seus caminhos, ele não apenas enquanto indivíduo come do fruto do seu trabalho, né, é feliz, tudo vai bem com ele, mas aqui o texto começa a falar da esposa, começa a falar dos filhos, porque a bênção normalmente transborda além do indivíduo para a casa. A bênção sobre a família, inclusive, ela parece vir antes das demais. Quando o Senhor muitas vezes está mencionando aquilo que fará por alguém, nós podemos ainda observar essa ordem. Por exemplo, no Salmo 144, né, a partir do versículo 12, há uma oração, um clamor a Deus para viver o plano de Deus completo, e eu vou ler a partir do verso 12 até o 15, a Bíblia diz assim, que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que o nosso gado seja fértil, que as vacas não percam as suas crias, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Antes mesmo de falar de provisão no celeiro, né, o gado e toda a prosperidade material, a menção dos filhos e das filhas, ela aparece em primeiro lugar, né? Ou seja, essas bênçãos demonstram a importância que o próprio Deus dá à família. Durante muito tempo, imaginava que Deus abençoava a família porque ela é importante para nós. Então, era uma maneira de indiretamente também nos abençoar, nos fazer felizes, mas demorei um pouco para perceber, né, que a lógica da Bíblia é muito mais do que essa perspectiva emocional. Ah, se é importante para mim, Deus faz por causa de mim. Não, mais do que isso. Eu e você precisamos entender que a família é importante para Ele. E a razão pela qual Deus decidiu abençoar a família é porque a família é parte de um projeto criado, instituído, estabelecido pelo próprio Deus. E Deus deseja que a família funcione de maneira a que o seu plano tenha pleno cumprimento, e nós vamos procurar entender um pouco mais essa ideia à medida que avançamos. Já falei do projeto divino, falei aqui agora a respeito das bênçãos familiares, né, e que essa bênção não é apenas porque a família é importante para nós, mas porque ela é importante para Deus, no plano e no propósito de Deus. E eu quero destacar agora, na sequência, em terceiro lugar, a ideia de mandamentos familiares. O Criador que estabeleceu a família também protegeu a instituição que criou, dando aos homens ordenanças, né, que nós podemos olhar como tendo um propósito, e esse propósito para mim é muito específico, proteger a família enquanto estrutura, enquanto instituição, para que ela tenha o seu devido funcionamento. Aqui a ideia desses mandamentos, ela não visa apenas proteger o indivíduo, a pessoa, nem só a sociedade como um todo, mas esse núcleo social chamado família. Então, também é importante observarmos que a obediência a essas ordenanças, a esses mandamentos que Deus estabeleceu, elas sempre trouxeram bênção e bênção da parte de Deus, que a gente pode classificar como diferenciado. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 6,
o apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja de gentios convertidos, o que nos mostra que isso não é apenas um princípio da antiga aliança, da lei de Moisés, mas se estende aos crentes da nova aliança. Ele diz assim no capítulo 6, eu vou ler do verso 1 ao 3 de Efésios 6, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Né? A Bíblia diz, primeiro mandamento com promessa. Bom, mandamento é obrigação, a gente tem que obedecer e acabou. Mas aqui Deus está dizendo, nesse mandamento, se você me obedecer e fizer aquilo que eu estou determinando, além de cumprir a obrigação, Deus está dizendo, eu também vou te recompensar. Né? Haverá bênçãos que vão se manifestar sobre a sua vida, longevidade, prosperidade em todas as coisas. Então, ao que eu e você precisamos perceber é que, além de ter dado mandamentos que protegem o funcionamento, ao estabelecer recompensa, Deus está dizendo, é muito importante que você leve esses mandamentos a sério. Agora, quando falamos dos mandamentos familiares, além de olhar para eles na perspectiva geral, nós podemos também agrupá-los e classificá-los, né, talvez mais setorizados por áreas específicas de relacionamento. E eu gostaria de fazer a divisão, pelo menos, da relação entre pais e filhos, como também entre marido e mulher. Né? Além da menção de que os filhos devem aos pais não apenas obediência, sujeição, mas também honra, né? Lemos a Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 4, podemos ler também Efésios capítulo 6, verso 4, que diz o seguinte, vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando olhamos também para outras determinações que a palavra de Deus apresenta, como, por exemplo, Colossenses capítulo 3, verso 21, nós vamos ler, pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E o apóstolo Paulo vai dizer isso depois de já ter dito no verso 20, filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Né? São mandamentos familiares e mandamentos que especificamente determinam, né, regulam o funcionamento dessa relação entre pais e filhos. Podemos também reconhecer que Deus estabeleceu uma visão, eu gosto de chamar de pastoreamento da família. Né? O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 3, ele começa destacando no verso 1, olha, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Mas a partir do verso 2, ele vai dizer que esse candidato ao episcopado, aquele que almeja serviço, tem que ter qualificações. E ele começa apresentando essas qualificações. Em primeiro lugar, ele vai dizer no verso 2 que tem que ser irrepreensível, e ele já emenda esposo de uma só mulher. Vai mexer com algo da família, mas aqui está falando do casamento. Depois, no verso 4 e 5, ele diz assim, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Algumas pessoas acham, né, que porque o camarada vai ser pastor, ele tem que ter uma boa família. Deus não tem um plano para uma boa família só para quem vai ser pastor e líder. Na verdade, como na Bíblia, liderança é baseada no exemplo, aquele que vai liderar tem que ser o primeiro a viver o plano familiar, o plano divino para a família. Então Deus está dizendo, eu quero que vocês sejam o primeiro a dar exemplo de como funciona a família, para que os demais, os fiéis, possam seguir o exemplo dado por vocês. Então, o plano de uma família bem governada, né? Alguém que é marido de uma só mulher aqui, governa bem sua casa, que tem os filhos sob disciplina, sujeição, isso não é plano para alguns, nem, né, ao que possa ser limitado somente aos líderes. Mas nós podemos olhar e a partir dessa declaração do que Deus fala sobre os líderes, nós também podemos reconhecer, né, que eles são, na verdade, espelho. Quando crescem, os filhos, ao estabelecer suas próprias famílias, eles já não devem obediência aos pais, mas ainda devem honra, como lemos em Efésios 6, e essa honra envolve cuidado para com os seus progenitores na velhice, como diz 1 Timóteo capítulo 5, verso 4. Esses são alguns dos mandamentos que Deus estabeleceu com clareza a respeito da relação entre pais e filhos. Mas também podemos destacar, né, a relação entre marido e mulher. Em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22, nós temos uma declaração que o apóstolo Paulo faz, em primeiro lugar, às mulheres em relação aos maridos, depois ele vai falar dos maridos em relação às mulheres. Ele diz, versos 22 a 24 de Efésios 5, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Assim como foi dito na epístola a Timóteo, né, é responsabilidade do homem governar sua casa. Deus estabeleceu o governo. Quando o homem é tratado como cabeça, isso fala de liderança. E, obviamente, quando a Bíblia fala da mulher, né, devendo submissão ao marido, significa que ele é o principal responsável pelo governo do lar. Isso não diminui a importância da mulher, assim como quando os filhos devem obediência, sujeição à mãe, nenhuma mãe vai imaginar que os filhos têm menor importância. Mas na funcionalidade, na cadeia de comando hierárquica, o governo, inquestionavelmente, foi dado ao homem, e eu gosto de uma definição que meu pai dava, que a mulher é o vice-presidente do lar, né? Ela ainda será uma ajudadora, inclusive ajudando o homem na sua função de governo, mas a responsabilidade foi dada a ele, e a esposa deve submissão ao marido no mesmo nível em que a igreja deve submissão a Cristo. Agora, no verso 25, a Bíblia diz: maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então Paulo diz: eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então, duas menções muito claras sobre o tipo do amor que o homem deve ter para com a sua esposa. Como Cristo amou a igreja, amor sacrificial, que se leva à entrega, e não apenas uma única entrega. Cristo continua cuidando da igreja depois da sua morte e ressurreição, então é um ato contínuo de entrega em prol do melhor da esposa, mas também o texto termina dizendo: cada um ame a sua esposa como a si mesmo, né? Então, nós temos essas duas perspectivas que se combinam e trazem esse grande desafio, um amor sacrificial. Nós não podemos olhar para isso apenas como se fosse um ideal, como se fosse o apóstolo Paulo dizendo alguma coisa na linguagem moderna, estilo hashtag fica a dica, né? Nós temos, na verdade, uma determinação divina, clara, incontestável. Em Colossenses, no capítulo 3, nós vemos no verso 18, Paulo dizendo: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Na sequência, ele vai dizer no verso 19, maridos, que cada um de vocês ame sua esposa e não a trate com amargura. Então, evidentemente, Deus estabeleceu um padrão de relacionamento. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, ele também vai trabalhar essas verdades. Ele começa dizendo no verso 1, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Depois, no verso 7, ele vai dizer: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma instrução que mostra que a forma como se vive a vida familiar, ela afeta também a relação com Deus, inclusive a vida de oração. Pedro está dizendo que a mulher, né, deve não apenas ser amada, mas o marido deve lhe dar honra, né, e a Bíblia diz que ele deve olhá-la como coerdeira da graça da vida, ou seja, como irmã em Cristo. Isso não significa que necessariamente, todo dia, logo pela manhã ao acordar, ele tenha que cumprimentá-la e saudá-la com a paz do Senhor, mas tratá-la como irmã em Cristo e não apenas, né, como sua amante, como seu cônjuge. Essa visão, né, ela é muito claramente estabelecida na palavra de Deus para que a gente tenha o devido funcionamento da família. Agora, se por um lado temos os chamados mandamentos familiares, e Deus os deu com uma ordem muito específica, que eles sejam cumpridos, que eles sejam obedecidos. E também já vimos que quando são obedecidos, eles desencadeiam consequências, e essas consequências nós as classificamos como bênçãos familiares. Nós precisamos entender que, por outro lado, em contrapartida, o não cumprimento desses mandamentos, que é o que eu quero chamar e classificar aqui de pecados familiares, em quarto lugar, né? Eles, se por um lado a obediência gera bênção distinta,
a desobediência, ela vai trazer também consequência igualmente distinta. E aqui eu quero ler Provérbios capítulo 20, verso 20, que nos ajuda a entender a seriedade disso. A Bíblia diz: se alguém amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Então, enquanto que, por um lado, mandamentos familiares, quando obedecidos, têm bênção, a ponto de Deus aumentar os dias de vida, de quem honra pai e mãe, ser bem-sucedido em tudo. A Bíblia diz que quem os amaldiçoa, a sua lâmpada vai se apagar nas mais densas trevas. Por quê? Esses pecados não apenas ferem a família, a instituição de Deus, mas eles acabam também interferindo no que eu quero chamar de uma formação, né, de uma imagem familiar incorreta. E essa é uma outra perspectiva que também precisamos colocar dentro daquilo que estamos trabalhando e procurando compreender. Em quinto e último lugar, destacando aqui a importância da família nessa aula, eu quero falar do lugar que ela ocupa no que podemos chamar de uma escala de valores. A escala de valores de muitos cristãos, elas têm se demonstrado estar bem desordenada. Por quê? Porque talvez alguns não façam a menor ideia do que a Escritura ensina a respeito do assunto, ou outros porque mesmo conhecendo esses valores e prioridades, simplesmente falham em praticá-los, acabam sendo negligentes. Então, de tempo em tempo, acredito que a gente precisa chamar atenção para as pessoas, né, a respeito de valores. O primeiro lugar, inquestionavelmente, é de Deus. Quando Jesus diz em Marcos, né, no capítulo 12, de 28 a 31, citando o Antigo Testamento e respondendo à pergunta de qual era o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, né? Em outro momento, em Lucas 14, ele vai dizer que aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que sentar primeiro e calcular quanto custa. Ele vai falar, né, sobre essa perspectiva não só de orçamento, mas de planejamento, em duas ilustrações. A primeira, ele fala: quem vai construir uma torre, primeiro tem que sentar e calcular quanto custa, para ver se consegue até o fim, e depois ele fala que um rei que vai sair em guerra contra outro rei tem que fazer a mesma coisa. E basicamente Jesus dá essa ilustração ali em Lucas 14, a partir do verso 26 até o 33, para dizer o quê? Se você quer ser meu discípulo, você precisa entender que se não renunciar, né, pai, mãe, filhos, filhas, esposa, a própria vida, né, por causa dele, não pode ser discípulo dele. Ou seja, ele vem em primeiro lugar, ele está à frente de tudo, e foi ele que disse em Mateus 6,33, busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Então, Deus e o seu reino em primeiro lugar, inquestionavelmente. Agora, na sequência, eu e você precisamos entender que o segundo lugar na escala de valores, ele pertence à família, né? Então, depois de entendermos que Deus ocupa o primeiro lugar, inquestionavelmente, o segundo lugar pertence à família. Em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no verso 8, a palavra de Deus nos apresenta algo que muita gente não tem conseguido perceber o peso espiritual dessas palavras. Mas a Bíblia diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Na Bíblia, a ideia de cuidado é abrangente, envolve cuidado espiritual, que já vimos que os pais devem ter com a sua casa, serem verdadeiros pastores do lar, mas aqui ele estava falando sobre cuidado material. Ele estava falando sobre o contexto das viúvas, de que os progenitores na velhice não podem ficar desamparados, a igreja não tinha condição de atender a todas as viúvas, a não ser aquelas que não tinham arrimo de família, e nessa orientação ele fala, né, que é agradável, que é justo diante de Deus, quando os filhos cuidam dos pais e os recompensam. Mas ele está dizendo, se não tiver cuidado dos seus, dos da sua casa, a Bíblia diz que esse é um ato de negar a fé e coloca essa pessoa numa posição, se falasse que está igual o incrédulo ou descrente, já não seria algo bom. Mas quando diz que é pior, nos mostra que a própria fé acaba sendo comprometida, né? Então, eu vou falar sobre isso numa outra aula, né? Por que existe uma relação tão grande entre a nossa fé e a família, mas aqui eu quero destacar, né, que nós não podemos simplesmente olhar para isso e dizer, não, aos olhos de Deus não é importante. Então, a Bíblia trata alguém que não está cuidando da casa como quem negou a sua própria fé. O apóstolo Pedro diz que o marido que não honra sua esposa vai ter as suas orações impedidas, vai ser ignorado por Deus. E em 1 Timóteo 3, nos versículos 4 e 5, a Bíblia mostra que uma pessoa que não governa a sua casa está desqualificado para cuidar da igreja de Deus, né? Então, evidentemente, esses textos apontam que a família é uma grande prioridade no exercício da fé, no relacionamento com Deus e do ministério. Eu colocaria em terceiro lugar
a ideia, né, do trabalho. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, a Bíblia nos mostra que antes de Deus dar ao homem, a Adão, lá no Éden, uma esposa, Deus lhe deu trabalho, porque o incumbiu, obviamente, de ser provedor da sua casa. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, dos versos 10 a 12, nós vamos ver a Escritura dizendo que quem não trabalha, esse também não coma. Trabalho não é opção, é mandamento, é ordenança bíblica, né? E quando olhamos para os princípios bíblicos, é desde o início, antes do Criador dar ao homem uma família, ele lhe deu trabalho, ele deu a responsabilidade de ser provedor. Em Provérbios, no capítulo 24 e no verso 27, eu percebo um texto, né, que apresenta essa clara ideia que podemos reconhecer como uma responsabilidade. A Bíblia diz: cuide dos seus negócios lá de fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Né? Então Deus está dizendo, antes de edificar a sua casa, e ali não é só a moradia, o prédio onde você vai colocar as pessoas para dentro, mas cuide dos seus negócios, apronte a lavoura, garanta que haverá sustento. Em Efésios, no capítulo 4 e no verso 28, a Bíblia diz que aquele que antes da conversão roubava, agora não deve mais furtar, mas deve trabalhar, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e também para socorrer ao necessitado. Então Deus quer que a gente seja provedores das nossas próprias vidas e famílias, e o trabalho tem uma importância enorme. Assim como a família não está desconectada da fé, o trabalho não está desconectado da família. Mas assim como vivemos família de uma maneira a honrar a Deus e não colocando a família na frente de Deus, o trabalho também tem o propósito de servir a família e não deveria ser usado como uma desculpa para que a família seja negligenciada em outros aspectos. Os estudantes, aqueles que estão se preparando para o trabalho, né, devem, principalmente quando falamos de gente que está estudando aí em tempo integral, devem colocar seus estudos no mesmo lugar de importância que o de trabalho, ainda que não estejam totalmente envolvidos no trabalho, estão se preparando para isso. E só a partir do quarto lugar é que a gente pode estabelecer aí uma vida social, né, amigos, igreja, quem quer que seja. Estou fazendo a distinção entre Deus em primeiro lugar e igreja como lugar a ser frequentado, né, por toda a família, sem negligenciar toda essa estrutura. Não estou dizendo que ela não é importante, mas ela não vem antes da família, ela também não vem antes do trabalho, que prioriza a família e que honra a Deus, mas obviamente tem o seu lugar de importância, né, os amigos, os relacionamentos, tudo aquilo que precisamos, até não só por mero entretenimento, socialização, mas para que a gente cresça espiritualmente, são importantes, eles deveriam vir nessa sequência. Então, quando falamos sobre isso, eu acredito que isso nos ajuda a trabalhar de forma correta a visão familiar. Então, seja o solteiro, aquele que ainda vai casar, ele precisa entender esses princípios. Puxa, eu vou buscar Deus antes mesmo de ter minha família, vou ser sério com Deus e seguirei sendo depois. Quando estabelecer minha família, Deus continua vindo em primeiro lugar e toda a minha família deve buscar, amar, servir ao Senhor, andar em obediência à sua palavra. Mas depois de Deus, o lugar da minha maior devoção é a minha casa. Enquanto trabalho, obviamente, vou dar suor, né? Se for preciso, lágrimas, mas eu e você precisamos entender que fazemos isso para suprir e sustentar a família, não para que o tempo de ser bem-sucedido na profissão, ganhando dinheiro, nos leve a negligenciar a família. E mesmo quando falamos a respeito do trabalho servindo os outros primeiros valores, precisamos entender, né, que ninguém tem o direito de dizer, não, não vou cuidar da minha casa porque eu quero passar o dia inteiro com os amigos ou na igreja. Né? Paulo disse, se você não vai trabalhar, não coma. Né? E se não vai comer, não vai poder continuar vivendo. Ou seja, ele claramente estabeleceu os parâmetros, mas isso tudo nos ajuda a não só ter uma vida social bem organizada, mas a fluir junto com os princípios divinos. E se entendemos família como algo da mais alta, elevada importância dentro do plano e do propósito de Deus, acredito que não só vamos dar mais atenção aos mandamentos familiares, não apenas vamos lutar para que não haja lugar para os pecados familiares, mas acredito que isso tudo nos ajudará a cumprir o propósito que Deus tem para a família, que não é apenas uma vida familiar de realização emocional debaixo do teto, né, de harmonia relacional, mais do que isso. Nós precisamos entender que o propósito que Deus tem para a família remete, né, a um impacto no plano da nossa vida espiritual e da relação.
relação com o próprio Deus. Aliás, esse assunto precisa ser entendido e é justamente o que eu quero abordar na próxima aula. Não apenas como algo que a gente possa dizer, olha, isso é uma curiosidade. É parte da doutrina bíblica, da fundamentação da palavra de Deus, daquilo que nós devemos crer, praticar e discipular todos aqueles que se convertem a entender e igualmente viverem esses princípios. Então, que Deus nos ajude a entender e a praticar os princípios que refletem a importância da família.